TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vai acontecer uma audiência pública facultativa, presidida pelo vereador Fernando Mendes. Hoje vai ser a discussão da proposta que institui em Campinas o Dia Municipal do Optometrista. De acordo com a proposta, o dia será comemorado no dia 6 de março, em consonância com a Lei Estadual de 27 de julho de 2016 e também o Dia Mundial. Com a palavra, o vereador Fernando Mendes. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, bom dia a todos os nossos convidados para essa audiência pública que está atendendo ao ofício de número 63/2021, formulado aqui por este vereador, e essa audiência pública também poderá ser acompanhada, além de ser acompanhada aqui pela TV Câmara, também pelas redes sociais, e as pessoas que queiram fazer perguntas também, elas podem contactar pelo nosso WhatsApp, o 19 97829 e 3776. E temos também um e-mail, comunicação, que seria comunicacão, sem a cedilha e sem o acento, @campinas.sp.leg.br. Nós iremos, através dessa audiência pública, tratar dos assuntos do Março Verde, que é o mês que comemora o Dia Internacional da Optometria. O dia também é no dia 23, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, o Dia Mundial da Optometria. Dia 6 de março é o dia do optometrista e o dia 23 de março, o Dia Mundial do Optometrista. Nós convidamos aqui pessoas gabaritadas, pessoas que têm uma vivência de décadas na optometria, pessoas que podem dizer para nós o que faz o optometrista, qual que é a função, qual a importância de se ter um dia municipal no calendário oficial da nossa cidade aqui de Campinas, que é o objetivo maior da discussão nessa audiência pública, porque sabemos que o optometrista, essa função, essa ciência, ela está muito presente na vida das pessoas, mas muito distante, muito ausente da sociedade em forma de divulgação. E no nosso mandato aqui em Campinas, nós tivemos muitas batalhas, muitas discussões, muitos eventos para popularizar a optometria, onde nós conseguimos criar um projeto de lei chamado Outubro Brilhante, que tem como função apenas a popularização direta da optometria. Então, o optometrista é uma pessoa que estuda, um profissional que hoje está presente em todo o território nacional, mas que existe uma grande dificuldade de se firmar por conta de barreiras de classe. Então, sobre todos esses assuntos, nós iremos aqui nessa audiência pública discutir, conversar e ouvir dos profissionais acerca, você que nos assiste vai ter essa linha de compreensão acerca da importância do optometrista, que é aquele que é a primeira barreira contra a cegueira evitável. O optometrista é a ciência que fornece a correção visual, e é muito importante ouvir de quem trabalha, de quem se forma, de quem estuda, a importância de tudo isso. Nós temos aqui conosco, deixa eu ver aqui a relação, o senhor Denis José Ribeiro, que é o vice-presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria na cidade de São Paulo. Nós temos a Ana Braga, que é optometrista contatologista e é presidente do Instituto Íris aqui da cidade de Campinas. Nós temos a senhora Marta Calmo, que é diretora do Instituto Íris e é optometrista comportamental aqui na cidade de Campinas. E também convidamos o senhor José Eduardo Moura, que ele é doutor e professor em optometria, pós-graduado em gestão de saúde pela USP e também pelo Hospital das Clínicas. Então, nós vamos ouvir todas essas pessoas, e eu já quero aproveitar agradecendo a presença
aqui dos nossos convidados, agradecendo aí a sua audiência pela TV Câmara, pelas redes sociais, e também dizer que você pode participar conosco para falar, para perguntar acerca da optometria. Eu vou passar a palavra agora já para o senhor Denis Ribeiro, que é o vice-presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria na cidade de São Paulo. Senhor Denis, muito bom dia e muito obrigado aí por participar da nossa audiência pública para falar dessa maravilhosa profissão, a optometria. Pode abrir aí o seu microfone. Bom, abriu? Isso, agora pode falar. Muito bom dia. Bom dia. Bom, é com muito orgulho que represento o Conselho dos Óticos, Contatólogos e Optometristas do Estado de São Paulo e do Brasil. E nessa data tão significativa, né? E com apoio institucional, com apoio incondicional do senhor, né? Do nosso nobre vereador Fernando Mendes, que enfrentou uma força tradicional que insiste em manter o status corporativo de detrimento à saúde visual. Então, a optometria brasileira, ela existe no Brasil há quase 200 anos, né, ininterruptos, corrigindo a visão embaçada por uma miopia ou uma hipermetropia. A optometria era tão comum que passava despercebida. Quando uma pessoa estava com dificuldade de enxergar, ela procurava uma ótica e depois de 1980, a optometria começa a sofrer ataques, né? E para falar da optometria, não tem como não falar da oftalmologia, né? E parece difícil, às vezes, as pessoas entenderem as diferenças em atribuições. A oftalmologia brasileira surge aproximadamente também em 1900, né, voltada com exclusividade em patologias e doenças oculares, né? Depois, com o tempo, ela foi, vamos dizer assim, desviando um pouco, entrando na área da optometria. E aí houve-se uma confusão, né, entre o saber, né, o desconhecimento entre uma atividade e outra, né? Eu acredito que nesse grupo também, né, muitas pessoas já foram em consultório de cardiologista e repararam nos equipamentos, né? Praticamente resume numa maca, num estetoscópio, num router, num aparelho de precisão, de pressão, né? Lá os equipamentos necessários para tratar mesmo da cardiologia em si é só em clínica e hospital. Então, quer dizer, no consultório é um equipamento básico. Agora, tratamento mesmo das cirurgias cardíacas é em clínica ou hospital. E é o mesmo, que não é diferente com a oftalmologia, né? A oftalmologia tem um consultório hoje e praticamente é o do optometrista. A parte de cirurgia, medicina, é realizado em clínicas e hospitais. Contudo, né, os oftalmologistas, na tentativa de desqualificar o optometrista, alegam a existência de mais de 1.000 doenças do globo ocular. Outros vão além. Não posso afirmar se inocentes ou extremamente arrogantes, né? Mas, contudo, o que sei é que os oftalmologistas esquecem da especialidade médica mais importante da medicina, que é o médico generalista. Via de regra, as pessoas devem visitá-lo pelo menos uma vez por ano para um check-up. Por conta disso, sustentam que nós, optometristas, não poderíamos atuar, pois estaríamos submetendo a população a danos irreparáveis em seus olhos. Não é verdadeiro,
pois em quase 200 anos de existência da optometria no Brasil, não existe qualquer processo nesse sentido. O clínico geral, até onde entendo também, ele não se aprofunda em conhecimentos específicos de todos os órgãos do corpo humano. Porém, é certeiro que ele apontar o órgão referente ao sintoma que está comprometido, né? Então, nesse sentido, esclarece que nós, optometristas, estamos aptos para o atendimento primário da visão com muita confiança e segurança em identificar anomalias do globo ocular, direcionando, quando for o caso, para o médico especialista, podendo ser ou não o oftalmologista. Perfeito. Concluiu? Concluímos. Muito bem. Eu observei, quando o senhor falou, que os médicos normalmente dizem que o olho do brasileiro tem mais de 1.000, é possível ser vetor de mais de 1.000 doenças. Tem uns que são tão exagerados que eles falam 5.000. Eles não devem conhecer nem 10, mas eles falam 5.000. Eles se esquecem que é o olho do ser humano. Em qualquer lugar do mundo, o olho é vetor de muitas enfermidades, né? E a optometria, ela está como fornecedor de correção visual, ele é o agente primeiro, né, o agente primário dessa atenção. Isso no mundo inteiro, inclusive nos países mais desenvolvidos, né, chamado de primeiro mundo e tal. Porém, eu vou passar a palavra agora para... Deixa eu ver aqui, para não me perder na lista que foi feita. Palavra para a dona Ana Braga. Quero saber a importância, né? Qual é a importância de ter um dia do optometrista no calendário oficial da cidade de Campinas, e também para ela falar do Instituto Íris, que foi criado aqui na cidade, um instituto de apoio às questões da visão aqui na cidade de Campinas, e também dar boas-vindas ao doutor José Eduardo Moura, que já está conosco e daqui a pouco irá falar também. Senhora Ana, bom dia, obrigado por estar conosco e o espaço é todo seu. Bom dia, eu agradeço ao senhor vereador o convite para essa audiência pública, para a gente falar um pouquinho sobre o Março Verde. Como o senhor comentou, hoje eu estou como presidente do Instituto Íris aqui da cidade de Campinas. É uma associação que leva o apoio aos optometristas de Campinas e região. E um apoio jurídico, um apoio educacional, né? E das suas regulamentações de trabalho. Então, para falar do Março Verde, que é uma data comemorativa muito importante para esse profissional, que hoje já atua na cidade de Campinas, e não só para falar hoje, né? Nós temos aí no Brasil do século XVIII, XIX, optometristas que já eram conhecidos como óticos científicos na região sudeste e de óticos mecânicos já na região nordeste do Brasil. Agora eles circulavam pelas cidades fazendo esse exame de vista. Naquela época eles já produziam lentes artesanalmente a partir de vidros especiais. E é muito importante que isso aconteça na cidade de Campinas, que foi exatamente no decorrer do século XIX que os profissionais óticos científicos do Brasil começaram a prestar prova na Associação Britânica da Ótica. Então, tem toda uma história relacionando a optometria, já nos séculos passados, sendo praticada no Brasil. E, principalmente na cidade de Campinas, um cidadão campineiro chamado José Vignoli, que ele colocou sua ótica na cidade de São Paulo. Ele é um optometrista nascido aqui, filho de imigrante brasileiro, italiano, perdão, e foi formado no College of Optics and Ophthalmology na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, lá ele recebeu o título de doutor de ótica e optometria na universidade, já com registro na Corte da Filadélfia em 1916. Então, o optometrista é uma atividade que já vem sendo praticada há séculos no Brasil, com profissionais já
com formação, no caso daquela época, formação do exterior. Hoje nós temos profissionais com uma formação a nível universitário, a nível técnico, a nível médio, em instituições brasileiras, reconhecida pelo MEC, reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações, que tem o seu QNAE, que no caso da cidade de Campinas tem o seu registro do alvará na prefeitura. Então, eu vejo hoje como a data comemorativa sendo instituída por essa audiência, algo que só vem firmar o que já acontece. O senhor José Vignoli, na época, ele tinha clientes muito nobres e defensores da optometria. Isso nós estamos falando em 1916, 1920, onde um deles, e aqui citando e parafraseando o Denis, o doutor Arnaldo de Carvalho. Quem era o doutor Arnaldo de Carvalho? Era um visionário que já considerava a importância do optometrista como um profissional liberal. E ele já comparava esses profissionais como os dentistas, que hoje atuam livremente, né? E ele era diretor da Casa de Saúde, fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, ele era médico e já defendia a optometria. E além desse nobre senhor doutor Arnaldo de Carvalho, ele também tinha como cliente uma outra figura ilustre, que também era um grande defensor da optometria já naquela época, que era o presidente Washington Luiz. Então, o que eu vejo hoje, esse projeto de lei sendo colocado para que alguns vereadores entrem em prol da optometria na cidade de Campinas, é a evolução do nosso trabalho educacional e a favor, em prol da saúde visual. Há décadas atrás, algumas organizações governamentais, lá por volta da década de 70, mais ou menos, e não governamentais, elas já realizaram estudos do déficit estudantil e da evasão escolar. São números que não tiveram mudanças muito expressivas para os dias atuais. E a optometria, ela vem ajudar nesse sentido, porque a gente já não pode mais vilipendiar a visão infanto-juvenil. Então, temos que ter ações diretas e salvaguardar esse profissional do amanhã, que vai estar na cidade de Campinas, trabalhando em prol de uma sociedade. Então, essa inserção é mais que justa e a informação é mais do que pronta quando é instituído uma data comemorativa para esse profissional. Esse projeto de lei do senhor vereador Fernando Mendes, instituindo o Dia Oficial da Optometria na cidade de Campinas, é mais uma ferramenta que é possível colocar na mão dos optometristas para a educação dos membros dessa sociedade, né? É uma coisa ímpar que a cidade de Campinas, com tanto progresso, e não deve postergar o avanço no cuidado da saúde visual de toda uma população. O optometrista ele pode, como profissional da área de saúde não médica, avaliar, corrigir, educar e encaminhar casos patológicos para a especialidade médica do nascimento até a idade avançada. Conforme falou meu colega anterior, na fala anterior dele, toda pessoa, e é uma coisa pouco divulgada ou de pouco acesso, deve visitar um médico generalista, ou seja, um clínico geral. E como optometrista, também podemos orientar nesse sentido as pessoas que chegam aos nossos cuidados. Uma das nossas funções, não só apenas avaliar a função visual dessa pessoa, também é orientar toda uma população quanto à sua saúde. E por essas justificativas, eu agradeço a iniciativa do nobre vereador e contamos com o apoio de todos os nobres vereadores desta casa, reconhecendo o valor do profissional optometrista em uma comunidade que, através da sua Casa de Leis, demonstra a preocupação com a comunidade no seu bem-estar e com essa população de Campinas. Muito obrigada ao nobre vereador Fernando Mendes, todos aqui presentes, os ouvintes que estão através das mídias sociais e todos trabalhando em prol da optometria. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana.
Obrigado pelas suas palavras, pelas explicações e orientações. Eu quero informar, antes de passar a palavra para a senhora Marta Calmo, que nós estamos ao vivo pela TV Câmara, pelo canal 4 da NET, também pelo sinal digital 11.3 do canal aberto, o canal 9 da Vivo Fibra, e também com a retransmissão simultânea pela TV, pelo site, né, pelo streaming, o Facebook da campinas.sp.leg.br e também no canal da TV Câmara do YouTube. E as pessoas podem, através de participação popular, entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o 19 97 829 3776, 97829 3776, e também através do e-mail comunicacão, que seria comunicação, comunicacão@campinas.sp.leg.br. Daqui a pouco eu vou ler, já tem aqui algumas perguntas, participação popular. Já eu vou colocar essas perguntas para os nossos convidados. E agora eu passo a palavra para a senhora Marta Calmo, diretora do Instituto Íris e optometrista comportamental. Dona Marta, muito bom dia e muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia a todos, bom dia ao nobre vereador Fernando Mendes, aos colegas de profissão. Eu gostaria de dizer, né, que nós estamos muito felizes por todo esse processo que estamos passando para todo o reconhecimento da optometria, levando o nome cada vez mais forte para reconhecimento da população, né? A gente tem algumas barreiras ainda a ser transpostas, mas com certeza vamos ter o nosso sucesso. A optometria, né, ela está se dividindo em várias situações de classificações, né, como tem os que são neurologistas, os que são trabalhando na parte de optometria, na parte de traumatismo, e essa parte que a Ana e o Denis falaram, né, que nós somos os atendimentos primários da visão, justamente traz a oportunidade de trabalhar com a população em geral, pessoas as quais, às vezes, por não ter o direito de acesso à saúde, né, pública, por falta de condições mesmo no atendimento primário, a optometria daria acesso a toda essa população, que não tendo condições de passar por uma clínica ou até não tem condições de comprar um óculos, procura o atendimento de rua, que são os camelôs, né? E isso ninguém tá lutando contra eles. Então, assim, a optometria, ela deixou de ser só técnica, né? Ela já está a nível universitário, com 5 anos de estudo, e todos nós, cada vez, nos aprofundando mais em alguma área, né? Eu trabalho com lente de contato há mais de 30 anos e trabalhei dentro de consultório médico, e hoje eu consigo trabalhar independente do médico, né? A gente trazendo conhecimento para o consultório, a gente consegue trabalhar com mais qualificação, né? Então, a optometria, ela precisa ser reconhecida pela população. De que maneira? Com esse dia especial que o vereador está propondo para Campinas, né? Nós já temos outras lutas, o Outubro Brilhante tem desenvolvido várias atividades, né? Ano passado nós não tivemos por causa das eleições, e esse ano, se Deus quiser, depois dessa pandemia, voltamos a fazer o atendimento, né? Então, eu acho que, assim, um dia especial para a optometria e o reconhecimento pela Prefeitura de Campinas vai ser muito bom para mais um passo na nossa regulamentação da profissão. Eu tenho certeza que o vereador tem procurado sempre levar para os outros colegas de profissão, né, os outros vereadores, o conhecimento de uma ciência que cuida da saúde visual antes da patologia. Então, nós podemos trabalhar com a alimentação dos olhos, ensinando a pessoa a se cuidar, fazer treinamento, exercício para estimular, principalmente essa fase que a criança está fora da escola e está muito na frente de vídeo, de computador, isso vai causar vários problemas mais lá na frente,
né? Então, acho que o que eu tenho a dizer é isso, né? Gostaria que a prefeitura, né, autorizasse e acreditasse nessa ciência que vai trazer muitos benefícios para Campinas, tenho certeza. Muito bem, dona Marta, muito obrigado aí pela sua participação. E antes de eu passar a palavra para o Dr. José Eduardo Moura, vou passar já junto com uma pergunta, chegou para nós agora, dizendo o seguinte: bom dia, como uma profissão tão importante ainda não está sendo usada no funcionalismo público em favor da população? Doutor Eduardo Moura, muito obrigado aí pela sua participação. O senhor que é bacharel, optometrista, pós-graduado em gestão de saúde pela USP e também pelo Hospital das Clínicas. Bom dia, fique à vontade. Bom dia, Bispo Fernando, bom dia aí aos meus colegas. Não sei se todos sabem, eu estou cadeirante, né? Então, por isso que eu me atrasei um pouquinho para me arrumar aqui. Eu sofri um acidente de moto e estou aí há 4 meses numa fisioterapia braba aqui para poder ficar de pé. Olha, Bispo, em 2017 esse processo começou, né? Então, a gente lembra lá das primeiras reuniões. Então, as coisas elas se dão por construção. Se hoje nós estamos aqui, temos aí essa data comemorativa, é porque alguém se expôs e alguém assumiu uma certa responsabilidade de gerar consciência. É interessante a gente observar um gráfico, que é um gráfico de desenvolvimento humano. Quando você tem lá uma criança, ela vai começar a falar, daí 3 anos, às vezes um pouquinho menos, ela começa a andar com 1 ano e meio, 2 anos, mas ela começa a ver quase que instantaneamente. É um dos sentidos que se desenvolvem mais rápido. Com 1 ano, a criança observa muito, por isso que ela faz muita mímica, ela imita muito o adulto, né? Daí aquela máxima dos nossos avós de dizer assim, olha o exemplo, muita atenção ao exemplo, porque as pessoas estão observando o tempo todo, a visão se desenvolve muito rápido, num espaço muito curto de tempo. E o que a gente vê? A gente vê as mães preocupadas com a cadeirinha, preocupadas. Eu lembro que minhas crianças eram pequenas e o pediatra dizia, olha, cuidado com o tipo de calçado para não deixar o pé deformado, para facilitar a vida da criança. E as mães não têm nenhuma preocupação de fazer um teste para saber se a criança está realmente interagindo, está vendo o que precisa ser visto. E é interessante a gente observar que a palavra ideia, já que o senhor lançou a ideia, né, do dia do optometrista, ideia, ela deriva do verbo ver. Então, se eu vejo, eu passo a ter uma ideia do que está lá. Se eu não vejo, eu não tenho ideia nenhuma. Então, é o que disseram meus colegas anteriores. Aí a Marta diz, olha, as pessoas precisam fazer uma ideia, gerar consciência da importância da optometria, e isso vem responder essa pergunta que o senhor leu aí, né? Por que uma profissão tão importante não está inserida aí no atendimento público? Porque as pessoas não fazem ideia de que a optometria existe. E para fazer existir alguma coisa, o senhor tem que ir lá para a tribuna e, sabe, brigar e dizer e chamar atenção. Por quê? Há interesses contraditórios de que essa profissão não exista, né? O senhor mesmo já disse aí em vários pronunciamentos. Eu fico muito feliz porque essa caminhada começou lá em 2017, nem todos acreditavam nela, né? E o senhor, com muita dedicação aí, com o apoio do CROSP, dos nossos colegas, conseguiu colocar isso na vitrine do Brasil, eu diria até do mundo, porque isso se espalhou. O senhor deve ter recebido aí inúmeros pedidos de como se deu esse processo, porque muitos querem imitar esse processo, né? Agora, as coisas se dão por construção, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, tem que estudar, tem que ler, tem que ir atrás dos gestores públicos, porque a verba existe. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estipula uma verba, né? Vocês se reúnem aí para ver aonde vai ser destinada essa verba.
E a saúde pública, ela conta com uma das maiores verbas. Eu acho que primeiro a saúde, depois a educação, se eu não me engano. E essa verba, ela está descrita no SUS e ela tem um pedaço significativo para o desenvolvimento da visão, por tudo isso que nós já dissemos. Agora, por que isso não acontece? Porque o próprio optometrista, às vezes, não conhece como funciona o sistema e ele não sabe qual porta abrir. E a porta a ser aberta, ela depende do gestor público, é o vereador da sua cidade que vai ser sensibilizado no primeiro momento, para que sensibilize o prefeito, que as coisas começam pequenas, até chegar numa instância de governador, de presidente, né? Então, eu fico muito contente, peço desculpa aí pelo meu atraso, estão todos de parabéns, o senhor principalmente, e eu agradeço a oportunidade de poder colaborar. Doutor Eduardo, muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu creio que daqui a pouco nós vamos ter as considerações finais, um arremate do que está sendo falado aqui. O senhor lembrou aí, em 2017, nós começamos a falar da optometria, e nesses poucos anos, né, de 2017 para cá, eu observei muitas coisas, e uma delas é que o olho, aqui no Brasil, ele se tornou um elemento de posse de uma classe, né? Ele foi confiscado, né? E tentaram, foi isso que eu percebi, fazer do optometrista ou da optometria uma extensão dos seus consultórios, tipo como se fosse o optometrista um office boy de luxo dos médicos. E quando existe uma determinação de independência essa em favor da população, é natural que, às vezes, nem muitos optometristas compreendem. Por exemplo, vou mostrar aqui uma participação de uma pessoa por nome Leandro Baron, deve ser optometrista, ou parente de optometrista. Ele diz assim: primeiro resolvam que esses grupos de médicos que movem processos a muitos optometristas, e depois sim vamos falar do dia da optometria. E o vereador de Campinas dá aval jurídico aos profissionais, porém a classe médica não deixa, também de forma jurídica. Isso é muito complicado, ou seja, ele tem uma revolta, mas tudo, como foi dito aqui pelo doutor Eduardo, tudo parte de uma construção, tudo parte de uma determinação, né? A partir do momento que uma pessoa se forma, uma pessoa recebe um diploma, se tem algum erro, está na origem, está em quem deu o diploma, está em quem permitiu estudar. Então, o optometrista, ele está classificado, né, no CBO do bem, né, o classificador brasileiro de ocupações, o optometrista está ali classificado. Ele tem como é que se fala? O Ministério do Trabalho dá condições, dá diretrizes para o optometrista. Existe o Ministério da Educação que dá autorização para que as faculdades e universidades dêem o diploma, ou seja, tudo tem um direcionamento. E agora, por fim, depois do julgamento da ADPF, foi mandado para o Congresso fazer a regularização da profissão, a regulamentação da profissão, e onde já tem até uma frente parlamentar criada em Brasília, né? É bom lembrar que, às vezes, eles fazem perguntas aqui, eles mandam... Eu tenho recebido no meu Facebook, algumas vezes, eles perguntam: escuta, mas se a profissão não é regulamentada, por que ela tem que exercer? O que é isso? Eu gostaria que vocês participassem, já vou abrir de novo para vocês. O Brasil, ele tem hoje o nosso país tem 2.800 profissões, mais ou menos, 2.850 profissões que estão alencadas no classificador brasileiro de ocupações. Mas regulamentadas, não tem nem 3% dessas profissões. Ou seja, muitas profissões que a gente convive no dia a dia não tem regulamentação. Por quê? Porque no Brasil não precisa de regulamentação
para você exercer sua profissão. Você precisa ter prerrogativas do Ministério do Trabalho, você precisa ter autorizações dos ministérios. Então, 3% das profissões no Brasil têm regulamentação, as demais não. E nem por isso existe essas grandes guerras e batalhas. Você vê um garçom, por exemplo, não tem regulamentação, mas ele tem sindicato, tem direitos e tantas outras coisas. Nós não vamos muito longe, o jornalista, profissões que não têm regulamentação. Então, hoje o que nós temos, hoje o que nós vemos é uma desinformação e a nossa cultura frágil, fragilizada, porque nós não temos, no Brasil não tem cultura de prevenção. A prova disso é que a pessoa tem dificuldade de usar uma máscara na rua, ela tem dificuldade de usar o álcool em gel, ela tem dificuldade de distanciamento social. Por quê? Porque são ações preventivas. E a prevenção é o caminho mais barato, menos doloroso e que a pessoa tem dificuldade de usar. E a optometria é a prevenção. Quando nós ouvimos falar sobre mutirão da catarata, isso significa o seguinte: não houve prevenção para que essa loucura aconteça. Quando você ouve falar mutirão do glaucoma, significa ausência de prevenção para aquelas pessoas. Então, o nosso país ele tem que exaltar a profissão que previne. E a optometria é essa profissão. É a primeira barreira contra a cegueira evitável, é o agente principal no mundo todo que recepciona as pessoas que querem o tratamento, a acuidade visual. Então, o Denis, eu vou abrindo aí as palavras para as considerações finais, já tratando desse tema, dessa importância e também evidenciando aí o Leandro Baron, que participa aqui, dizendo que tem que como combater aos vários médicos que fazem processos contra os optometristas. Por favor, Denis. Então, a importância da optometria também, ela vai nas escolas, né? E os alunos, com checagem anual, tentaram transferir para o professor, mas o professor não tem condições de fazer, ele não entende as acomodações do globo ocular de uma criança, o desenvolvimento dele, né? E a optometria está em todos os lugares, né? Ela promove as pessoas, faz a inclusão social, do trabalho, esporte, melhora a atividade das pessoas, né? Então, a optometria é muito importante. E eu acho que por aí, o professor pode falar mais um pouquinho melhor. Tá? Eu agradeço a todos. Concluído. Muito bem, Denis. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu vou passar aqui para a dona Ana Braga para fazer suas considerações finais e traçar pensamento em cima do que falamos aqui, e também dessa pergunta aqui de resolver por que os médicos fazem tanto processo contra os optometristas. Bom, quanto a essa questão, eu acredito um pouco de falta de conhecimento da própria classe, né? Porque o próprio Conselho Mundial de Oftalmologia e a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o profissional da optometria como a primeira barreira da cegueira visual. Então, se eles se unirem, estarem unidos ao profissional optometrista, vai haver um grande avanço na saúde ocular e visual da população. Então, eles pegam um comércio, né? Eles querem abraçar essa gama financeira e não deixam o optometrista trabalhar, sendo que o ideal seria que eles focassem exatamente no que eles foram preparados para fazer, que é cuidar das patologias, né? Já no século passado, e voltando na história, porque a história é muito interessante quando a gente fala de optometria, que parece que é uma profissão recente, e não é uma profissão que já vinha trabalhando em prol da visão
desde o século XVIII, através dos óticos mecânicos, né, dos óticos físicos, e ele, junto com a oftalmologia, ele vai trazer uma melhora geral da sociedade. Nós estamos falando de trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho, e a gente pode ver isso na semana do trabalhador, quando tem a CIPATES, que sofrem acidente de trabalho simplesmente por não enxergar, porque nunca passaram por uma avaliação visual. E aí, respondendo à pergunta anterior, o porquê que isso não está instituído, né, nos órgãos públicos, se nós entrássemos nos órgãos públicos, daria muito mais acesso. Porque hoje tem postos de saúde que vai ter um oftalmologista por mês lá. Não atende a população de uma região. Né? Com um optometrista 2, 3 vezes na semana, diminuiria bastante essa fila e nós teríamos menos problemas nessa sociedade que gera recursos para a nossa cidade, né? Recursos para aqueles que consomem e para o que é consumido, né? Para os comerciantes, para as indústrias e para a própria prefeitura através de seus impostos. Né? Foi muito bem colocada a fala do vereador Fernando Mendes. Acredito que a optometria, como a primeira avaliação da saúde visual, também traz para aquela pessoa que está aos nossos cuidados, aos cuidados dos optometristas, já tendo há 20 anos aqui na região, como a Marta bem falou, nós conseguimos, inclusive, não só encaminhar para os oftalmologistas, também dar orientações, porque nós aprendemos a identificar diversas patologias através do estudo do olho para outras especialidades da própria medicina, ok? Eu agradeço muito ao vereador Fernando Mendes por colocar em pauta essa importante data comemorativa. Então, o Instituto Íris ele vem dar apoio ao vereador Fernando Mendes, nobre vereador, que constitui, através desse projeto de lei, o Dia do Optometrista na cidade de Campinas. É um apoio a mais para podermos trabalhar em prol da informação, como bem falou o senhor Denis Ribeiro, do Conselho Regional de Ótica e Optometria de São Paulo, que o mais importante é nós passarmos a melhor informação para a população, para que ela também abrace a nossa causa, que é a causa da saúde primária visual. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, dona Ana. Eu passo a palavra agora e também para as considerações finais para Marta Calmo, que ela é optometrista comportamental e é diretora do Instituto Íris aqui da cidade de Campinas. Dona Marta, a senhora tem a palavra. Bom, linkando o que os meus amigos e colegas estão dizendo, né, eu acho que o que seria primordial é que nós estivéssemos dentro das escolas, né, fazendo o atendimento primário, ensinando a criança a usar com mais benefício a visão, né, juntando a educação e a saúde visual da criança, né? A gente percebe que, eu lembro bem quando eu era criança, os dentistas indo na escola, ensinando a criança a escovar o dente, a passar fio dental. Você imagine nós fazendo triagem, descobrindo se a criança está usando o seu potencial máximo visual, né? Não só a acuidade visual, como os professores medem, né, naquela tabelinha lá, e nós passaríamos a ver a acuidade visual, ao sistema visual se está funcionando adequadamente, se os dois olhos trabalham juntos, ensinando a criança a lavar o olhinho quando levanta, né? Então, tudo isso seria o atendimento primário para que nós tenhamos uma visão muito mais precisa para essa criança desenvolver toda a sua escolaridade. Então, assim, às vezes a criança é tomada por uma criança hiperativa, porque ela não consegue ficar sentada na cadeira ouvindo o professor, porque ela não enxerga e, às vezes, nesse caso, também nem ouve, né? Então, tudo está linkado no sistema neurológico. Então, o ideal seria que os optometristas fizessem um trabalho preventivo dentro das escolas, fazendo o atendimento primário e não passassem para as mãos de pessoas que não estão capacitadas, como os professores, que recebem um pequeno treinamento para poder estar fazendo a acuidade visual das crianças não completos, né? Então, eu agradeço muito a presença de todo mundo, né? Gostaria de
Campinas fôssemos os pioneiros, né, em trazer a optometria aberta no funcionalismo público, né, como um colega aí perguntou. Então, assim, não estamos ainda no sistema público justamente pela essa barreira que encontramos diante a classe da oftalmologia, que tem um receio, não sei porquê, né? Se eles estudam tanto para tratar a doença e nós estudamos muito para trazer visão, então podemos trabalhar juntos, né? A união faz a força. Muito obrigada, viu? Muito bem, dona Marta. Antes de eu passar a palavra aqui para o doutor Eduardo Moura, veio mais uma mensagem aqui dizendo, dona Miriam, parabéns pela iniciativa, esse trabalho é sério e merece todo o reconhecimento. Olha só, o nosso país, o Brasil hoje, é um formador de deficientes visuais. Hoje o Brasil é um formador de míopes. Pelo advento da informática, todo garoto tem um tablet, tem um smartphone, e levando em conta que as estatísticas dizem que 50% dos que reprovam é porque não enxergam direito, e mais de 80% das crianças, elas nunca passaram por uma avaliação visual. Então, está na hora do reconhecimento do agente que trata da prevenção, né? Então, é uma questão cultural, é uma questão de falta de informação, e também, é claro, existe aquele medo, eu não diria nem medo, eu diria a maldade apoiada por leis frágeis, por decretos de 1932, por coisas assim que só no Brasil mesmo, só o nosso país, que a nossa Constituição, eu já falei isso aqui na Câmara, é um verdadeiro caminho de jumento. Eu não sei quem fez tantos decretos malucos que até hoje o pessoal estão seguindo, né? Então, e quando tem um decreto, como o de 1932, 1934, quando Hitler estava exterminando na Europa, estava fazendo a desgraça acontecer no mundo, estava sendo criado um decreto no Brasil que atrapalha até hoje o mundo visual. Então, está na hora dos optometristas se levantarem, está na hora dessa frente parlamentar mostrar para que veio e fazer entender o seguinte: o nosso país, hoje, que já tem mais de 50 milhões de pessoas que nunca viram uma atenção primária da visão, logo, logo o Brasil será um país de míopes, um país de pessoas com deficiência visual. Então, doutor Zé Eduardo Moura, suas considerações finais, e fique à vontade para tecer os seus comentários. Conseguem me ouvir? Sim, pois não, está okay. Tranquilo. Olha, bispo, tem um poeta que viveu aí em Campinas, Rubem Alves, né? Ele dizia assim: quem nasce primeiro, o jardim ou o jardineiro? Né? Ora, um jardim sem jardineiro vira mato. Então, quem nasce primeiro é o jardineiro, para depois nascer o jardim. Essa é a pergunta que eu deixo para os optometristas, né? Quem deve nascer primeiro, a optometria ou o optometrista? Isso vai em resposta ao Leandro, porque quando ele disse assim, por que os médicos não deixam? Quando o senhor tentou fazer alguma coisa, eles deixaram a princípio? Quem é que decide? Quem me deixa fazer algo? É o outro que vai decidir o meu perfil? É o outro que vai dizer o que eu posso fazer ou não posso fazer? Se o sol nasceu para todos, se isso está na Bíblia, né? Quem decide sobre mim sou eu. Então, sou eu que devo dizer a que veio. Sou eu que devo convencer o meu vereador, o meu deputado, o meu delegado, o meu prefeito. Enquanto eu ficar aqui chamando o Messias, né, eu tenho que tirar o Messias daqui de dentro e botar ele para fora, lá na tribuna, na hora de conversar com a autoridade e mostrar que tem. Enquanto nós estivermos nessa lenga-lenga de esperar que alguém lá de Brasília, lá de São Paulo, lá de não sei de onde, vinha aqui para trazer ajuda, isso não vai acontecer. Lembrando que as ideias nascem na cabeça. E se o senhor desistisse no primeiro momento que alguém lhe disse assim, isso não pode, eu não deixo o senhor fazer, né? Eu acompanhei as brigas aí, a gente se conversou aí muitas vezes. Então, as coisas começam onde? Começam na cabeça, nas ideias,
que você vai veicular no seu bairro, que você vai contaminar a sua sociedade até que isso chegue numa instância superior. Não tem outro jeito de você buscar isso fora de si. A Ana falou muito bem, aí o Denis e a Marta, é só preciso lembrar que a optometria, ela vem de antes da oftalmologia. Né? Em 1932, a optometria estava na lei, e a oftalmologia não estava, ela só vem nascer em 1960 com a criação das especializações. E foi um período muito sangrento, né? Quem leu os 3 volumes de Getúlio Vargas sabe que o sujeito, para votar, ele dizia assim, você vai votar em quem? Né? Com a carabina na cabeça. Muita gente morreu ali, é que a gente não tem memórias da história. E lembrar aos meus colegas que a optometria está, sim, no sistema público de saúde, os equipamentos estão lá, é só entrar no DataSUS, e o senhor vai ver que cada cidade tem lá equipamentos de optometria, como o GRINS, a caixa de prova, o ceratômetro. Só está faltando um profissional ali. E quem é que está usurpando essa cadeira por ignorância nossa? Tem alguém lá dizendo que está fazendo optometria, trabalhando com optometria no SUS, só que ele não é optometrista. Ele não é optometrista nem de fato e nem de direito, porque ele não tem formação para tal. E o pior disso, ele não tem consciência disso. Mas a classe dele o condiciona a dizer que esse lugar é dele, que esse espaço é dele. E ele acaba intimidando toda uma categoria que não tem conhecimento disso, que não gosta de ler, que não gosta de participar de uma audiência pública, que não frequenta os conselhos, que não participa e fica esperando que algo aconteça. Então, eu acho que o senhor é o exemplo, né, típico para fechar essa questão em resposta, dizendo que o mutirão, por exemplo, é um atestado de incompetência, né, como o senhor disse. Os mutirões são atestados de incompetência. Quando eu não tenho lá bem escalonado o que é primário, secundário, terciário e quaternário, vira essa bagunça que está aí. Eu queria agradecer a oportunidade, pedir que os colegas realmente vão para a luta, sigam o seu exemplo e que realmente a frente parlamentar mostre que veio. Mas para ela mostrar que veio, ela tem que ser cobrada. Eu conversava com um juiz que foi desembargador e ele dizia, olha, o poder público, a justiça, ela tem que ser provocada. Se não for lá provocar um indivíduo e dizer aqui você veio, ele não vai saber de ti. Né? Então, eu acho que esse é o tom que o senhor deveria insistir para gerar um pouquinho de consciência na categoria. Se você não provocar o sistema não vai saber de ti. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer aos meus colegas aí, o Denis, a Ana, a Marta, e ao senhor pela oportunidade de a gente estar falando aqui. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado também ao Denis Zé Ribeiro, à dona Ana Braga, à Marta Calmo e a todos que nos assistem pela TV Câmara, nos acompanham pelas redes sociais. Finalizando aqui essa audiência pública, eu vou, então, como vereador, estarei apresentando o projeto de lei ordinária que institui o Dia Municipal do Optometrista no calendário oficial aqui do município de Campinas. E dizer a todos os optometristas, a todas as pessoas que estão estudando, que têm a consciência acerca da importância da profissão, que a optometria ela é um trabalho, inclusive reconhecido como essencial na nossa cidade, essencial em muitos municípios, e que nós, como aqui foi dito, se não tivéssemos mantido o foco, se não tivéssemos nos organizados e ter consciência da palavra, da nossa palavra, do nosso empenho em relação àquilo que nós queríamos, naturalmente, nós não daríamos nenhum passo aqui na cidade de Campinas, porque eu lembro que quando eu apresentei o primeiro projeto, a primeira menção dentro daqui da casa, aqui da Câmara, eu fui chamado pelo presidente da Câmara, eu fui chamado pelo líder de governo, eu fui chamado pelo prefeito municipal e eu não, em todos os momentos eu me senti até à vontade, porque eles me chamaram para perguntar o que era optometria, qual era o assunto de optometria que estava incomodando a classe médica. E se não fosse a classe médica, se não fosse o aborrecimento que eles tentaram me causar,
eu não entenderia a importância que era a optometria. Então, foi assim, o contraponto deles que me fez entender que a população precisava, assim, do optometrista. Tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, de todos que nos assistem, nos acompanham, e agradeço a todos os funcionários da TV Câmara, que dão condições de nós estarmos no ar, de todos que participam nos ajudando. E dando aqui, eu venho encerrar esse momento, encerrar essa audiência pública, dando meu bom dia a todos, e que Deus abençoe a todos e até a próxima edição. Encerrada a audiência pública facultativa, que discutiu aí a criação do Dia do Optometrista, continue com a nossa programação, a nossa transmissão ao vivo se encerra por aqui, mas logo mais às 11h30 tem Câmara Total repercutindo tudo o que acontece em Campinas, em nossa região, também na Câmara de Campinas, e muita informação e entretenimento para você. Fique com a gente, um bom dia. TV Câmara, Campinas.